Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios. Bem-vindos e obrigada por nos estarem a ouvir. Este é o penúltimo episódio de uma série de podcasts que lançámos no seguimento do Dia Mundial da Água e que se enquadra na nossa estratégia de contribuição para a Agenda 2030 no que respeita ao ODS 6, no âmbito da sustentabilidade corporativa. Hoje vamos conversar com a Alexandra Serra. A Alexandra é engenheira civil pelo IST, atualmente membro do Conselho de Administração das Águas de Portugal SGPS. No Grupo Águas de Portugal já desempenhou vários cargos de gestão. Foi presidente da ADP Valor, presidente das Águas do Tejo Atlântico e também administradora da ADP Internacional. A nível associativo, foi presidente da PPA, Parceria Portuguesa para a Água, plataforma que apoia a internacionalização do setor da água português, e presidente da APRH. A Alexandra tem mais de 25 anos de experiência em projetos no setor público e no setor privado. Alexandra, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Para iniciarmos esta nossa conversa, nada mais do que começarmos pela imensa experiência que tens em diversas geografias. E nesse sentido, gostaria de te questionar como é que quem faz projetos de A a Z, com contextos tão diferentes e em países tão diferentes, como é que é implementar estes projetos, como é que é tratar de situações tão diferentes, e também que projetos é que foram mais desafiantes para ti, quais foram aqueles que mais te marcaram e porquê? Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui e partilhar um bocadinho da minha experiência no setor da água. Bom, pensando na última parte da tua pergunta, é uma pergunta grande, mas na última parte, que projetos mais desafiantes? Não é fácil. Eu tive a sorte de trabalhar em projetos de facto muito motivadores, muito inspiradores. Vou tentar, se calhar, dar aqui 2 ou 3 exemplos. Lembro-me, por exemplo, durante o Covid, em que estávamos todos numa situação difícil, fechados, confinados, e nessa altura eu estava a trabalhar na área internacional e tivemos o privilégio de sermos desafiados pelo Banco Mundial para um projeto chamado Covid Just in Time. Então imagina o que era. Era estarmos confinados, mas a trabalhar para todo o mundo, para operadores, eu lembro-me, Afeganistão, Bolívia, Peru, Brasil, a partilhar boas práticas e experiências que nós estávamos a enfrentar no dia a dia em Portugal, e partilhar com esses operadores em países com desafios grandes o que é que nós estávamos a fazer, e partilhar aquilo que tínhamos desenvolvido, de regulamentos, de práticas, para podermos controlar a pandemia e conseguir que os serviços de água e saneamento tão importantes numa fase de uma pandemia nunca parassem. E esse de facto foi um projeto muito, muito inspirador, porque percebemos que, ainda que confinados, conseguíamos estar a contribuir para que em geografias tão diversas os serviços de água e saneamento pudessem não parar. Foi o nosso contributo. Esse foi um projeto de facto muito inspirador. Tenho outros também interessantes que têm a ver com a atividade internacional. O projeto bandeira também do Banco Mundial, chamado Utilities of the Future. Já não no Covid, mas numa situação mais continuada, fomos desafiados para estimular a inovação em operadores que estavam a ter grandes investimentos em infraestruturas. No fundo, para além de haver financiamentos muito grandes para fazer infraestruturas, havia um bocadinho de seed money, um bocadinho de financiamento para este trabalho de consultoria público-público, que estimulava esses operadores a utilizarem boas práticas e inspirarem-se sobre exemplos que nós partilhávamos com eles. Esse também foi um projeto muito interessante. Tivemos a trabalhar no Paquistão, em Karachi, tivemos a trabalhar no Peru, no Brasil. Portanto, culturas diferentes, realidades diferentes, mas obviamente com uma base comum. E a base comum é conseguir
prestar às populações e às comunidades serviços tão essenciais quanto o abastecimento de água e saneamento, e realidades muito distintas, muito diferentes das nossas. Portanto, também, a primeira parte da tua pergunta, nós não vamos, quando estamos a fazer este tipo de trabalhos e de projetos, não vamos dar receitas. É impossível dar receitas. Os contextos são diferentes. O que nós fazemos é partilhar aquilo que fizemos para inspirar esses operadores que, na sua realidade, desenvolvam as suas soluções mais apropriadas aos seus territórios. Por fim, uma experiência também muito interessante, e isto mais a ver com o grupo ADP, que foi também na altura do Covid. Foi tomada uma decisão estratégica de transformar um centro de serviços partilhados mais tradicional num instrumento de alavancagem da inovação e de acelerar a economia circular, que foi precisamente a ADP Valor. E criar toda essa estratégia nesse novo instrumento foi também muito, muito motivador para mim, muito inspirador. Podia estar aqui a falar em vários outros. Sim, sim. Pegando exatamente nesses exemplos, falaste em países tão distintos, alguns com contextos de escassez e outros em que, felizmente, existe abundância de recursos hídricos. Falas que não há receitas, portanto significa que todos os projetos são tailor-made, portanto que não há dificuldade cada vez que se faz um projeto novo, ou consegue-se aproveitar experiências de um projeto para o outro? Como é que é esta gestão? Como é claro que é feita? Sim, claro que há sempre um fio condutor e vamos aprendendo à medida que vamos desenvolvendo mais projetos, e essa aprendizagem, esse conhecimento é muito útil para quando se está a desenvolver um novo projeto. Posso, por exemplo, falar-te de uma situação que aconteceu em Portugal, que aconteceu em Moçambique, e o que eu tive o privilégio de acompanhar e de estar bastante envolvida nas duas, que foi a situação de seca grave que aconteceu. Felizmente já não estamos nessa situação no Algarve. O ano passado e há 2 anos, de facto, a seca prolongada criou uma situação no Algarve muitíssimo grave, em que foi preciso tomar medidas no território muito relevantes e muito difíceis de reduzir os consumos de água. E aconteceu algo semelhante em 2016, 2017, onde eu também estive envolvida em Maputo, na área metropolitana de Maputo. 2 situações em 2 continentes, em 2 contextos diferentes, de seca extrema. E é evidente que há soluções comuns, e a primeira solução é estudar todas as gotas de água possíveis de aproveitar para evitar que se chegue à situação que a cidade do Cabo chegou de dia zero. O dia zero é o dia em que se abre a torneira e já não há água. E obviamente são contextos diferentes, mas no fundo as soluções não fogem muito, só que são adaptadas àquilo que é a realidade socioeconómica e urbana dos territórios. Lembro-me perfeitamente, no tema da área metropolitana de Maputo, a importância dos transportes, dos operadores informais de transportarem água, e a necessidade de sensibilizar as comunidades para usarem a água de uma forma muito, muito restrita. E depois os bairros periurbanos, que são uma realidade completamente diferente e muito própria da África, em que as comunidades trabalham efetivamente e comprometem-se a ajudar os operadores a criarem soluções muito adaptadas àquela realidade dos bairros periurbanos. Obviamente que no território do Algarve é completamente diferente. No território do Algarve nós enfrentamos uma situação de escassez estrutural. Porquê? Por um lado, o efeito das alterações climáticas, a seca, esta última, demonstra de facto que cada vez são mais intensas e com uma duração maior, e no território do Algarve há um plano estruturante integrado de aumentar a resiliência daquele território. Mas para fazer face àquela situação de seca, houve de facto também
tomar medidas de redução de consumos, do uso mais eficiente da água, de analisar como é que setores económicos como a agricultura teriam que reduzir as suas dotações para também evitar que se chegasse àquela situação de não haver água nas albufeiras. Teve muito perto disso acontecer, mas felizmente choveu. Hoje a situação é diferente. Estavas a falar, eu estava a ouvir e estava aqui a pensar que, apesar de tudo, mesmo em contextos informais, acaba por haver alguma inovação. E indo para esta questão da inovação, hoje em dia falamos muito na inteligência artificial e que é uma ferramenta que tem crescido exponencialmente. Se nós pensarmos na parte da digitalização e dos sensores que existem associado a esta inteligência artificial, pode ser, no contexto da água e não só, uma excelente ferramenta de forecast e preditiva também, principalmente para contextos como estes, em que não há dados, muitas vezes as multilaterais lançam concursos e por aí fora, mas que existe uma lacuna muito grande de dados. Que tecnologias inovações tecnológicas é que neste momento estão a ser usadas ou que tu achas que podem ser usadas para serem replicadas nestes contextos destes países que sofrem tanto com escassez de dados, não só escassez de recursos hídricos, mas também escassez de dados, para que se possa efetivamente implementar projetos que sejam válidos e profícuos? Em primeiro lugar, deixa-me partilhar contigo que eu própria fico surpreendida da forma como, em algumas geografias, o setor da água e os agentes do setor da água, nomeadamente as autoridades nacionais da água desses países, os operadores, utilizam estas novas tecnologias digitais para resolver os seus problemas. São até, às vezes, inspiradores para nós, porque, obviamente, as realidades são distintas. E a componente de mobilidade que as comunicações trazem, o digital, abre um conjunto de oportunidades nesses diferentes contextos que muitas vezes nós próprios aprendemos com elas. Mas indiretamente à tua pergunta, de facto, eu acho que a inovação tecnológica, lato sensu, está muito à frente em termos de capacidade de utilização do que aquilo que nós, setor da água, utilizamos. Porque a tecnologia, a inovação tecnológica é rapidíssima, principalmente no tema da inteligência artificial. Agora, de facto, é algo que nós temos que caminhar depressa e é incontornável. No caso mais nacional, nós estamos, de facto, a apostar em trazer a inteligência artificial em diferentes domínios. Por exemplo, o tema das instalações de tratamento de água e tratamento de águas residuais. Os sistemas infraestruturais. É muito importante para o setor da água, quer cá, quer em qualquer geografia, fazer uma gestão sustentável das infraestruturas. E para isso, sensores, modelos preditivos, a inteligência artificial, a integração de todas estas inovações tecnológicas nas infraestruturas é importantíssimo para criar aquele conceito que ainda é um bocadinho inovação, mais rocket science, mas já estamos a caminhar para aí, de infraestruturas inteligentes. Serem as infraestruturas a gerarem os sinais de alarme ou de atenção para que haja uma ação sobre essas infraestruturas de manutenção, de renovação, e aí os sensores e a inteligência artificial e os modelos preditivos são muito importantes. Outro aspecto, falaste há pouco de territórios de escassez, mas territórios também em que há muita água. E a questão que se coloca é também as cheias, que são cada vez mais frequentes. E no setor da água e do saneamento, e aqui em particularmente do saneamento, estas novas tecnologias de integração de informação de satélite, informação meteorológica, com algoritmos que aprendam como é que se deve gerir um sistema de saneamento que tem estações de bombagem, tem estações de tratamento de águas residuais, e ligar ou desligar determinadas partes do sistema de forma
minimizar o impacto ambiental para o meio e mesmo até a deficiência das infraestruturas, é importantíssimo. Esta integração, informação meteorológica, como é que o sistema pode funcionar de forma inteligente, quase sem ação humana, porque tem a informação integrada de várias vertentes. Sim, e se ligarmos isto à questão das alterações climáticas, não é? Aos que estavas a falar das cheias, aos eventos extremos, que são cada vez mais frequentes, realmente pode ser bastante interessante. Achas que, pegando exatamente neste tema, achas que estes projetos de saneamento, abastecimento, podem ter um papel bastante importante a nível da adaptação e da mitigação, portanto, no combate a estes impactos? Eu diria que são absolutamente centrais. Quando falamos de mitigação das alterações climáticas, todos nós sabemos que estamos a falar muito de energia, carbono, e fontes de energia renováveis, mitigar as emissões de carbono. Quando falamos de adaptação, estamos a falar de água. E, portanto, é fundamental também aqui uma inovação, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista de como as diferentes entidades se interrelacionam. Estamos a falar de adaptação às alterações climáticas e estamos a falar também de outra vertente que tem a ver com a segurança alimentar, com o desenvolvimento económico e, portanto, mais do que nunca, o tema da adaptação às alterações climáticas, vertente água, tem a ver com criar resiliência e criar segurança. E isso envolve todos os parceiros. Envolve os operadores, as entidades gestoras dos serviços urbanos, mas abrange também e envolve um trabalho colaborativo com o setor agrícola, o setor industrial, e é fundamental. Eu diria que para criarmos, de facto, serviços resilientes, eficientes, sustentáveis, neste contexto e neste ambiente de alterações climáticas, para nos adaptarmos, precisamos trabalhar de uma forma muito colaborativa entre todos os setores. Isso aplica-se, obviamente, a nível nacional, mas aplica-se também em qualquer outra geografia, internacionalmente. Estamos a viver tempos novos, porque, de facto, é interessante. Nós falamos de adaptação às alterações climáticas há algum tempo, há 10 anos, há 15 anos. Mas nunca, como hoje, nós sentimos a dor. É verdade. Sentimos na pele. Olha o que aconteceu no Algarve. Olha o que aconteceu nas inundações há 2 anos, em Lisboa e noutras áreas urbanas aqui à volta de Lisboa. E, portanto, sentimos isso na pele. E, portanto, é mesmo importante agora, é absolutamente urgente agir. E eu diria que agir tem 2 ou 3 palavras-chave. Criar resiliência de uma maneira sustentável e de uma forma colaborativa. Falando em colaboração, o que é que tu achas sobre os modelos das PPPs? Já estiveram muito na moda. Neste momento há o risco associado e as dores de quem já passou por algumas falhas. Pensas que poderão ser solução para algumas geografias? Tens algum exemplo de alguma experiência que tenha corrido bastante bem e que seja um exemplo a salientar? Qual é aqui o tema das parcerias público-privadas? É importante, por um lado é importante envolver o setor privado nestas operações de água e saneamento. Nas geografias, estamos a falar em África, estamos na América Latina, na Ásia, é importante para trazerem financiamento e para trazerem também tecnologia e know-how. É evidente que é sempre importante haver aqui um equilíbrio do risco, não é? Do risco do país, do risco da operação. E como tu disseste bem, em vários contextos há pouca informação, há poucos dados. As PPPs foram uma solução muito utilizada
entre 1999, 2000 e 2008, 2010, pelas instituições financiadoras multilaterais que patrocinavam muito e consideravam que as PPPs podiam resolver muitos problemas. Veio-se a ver que não é bem assim. Eu diria que não tanto pelo conceito da parceria público-privada, mas por muitas vezes contratos mal desenhados, riscos desequilibrados que acabaram com essas operações. Neste momento, julgo que as entidades financiadoras multilaterais estão a ir por um caminho diferente, mais ponderado, em que estão, de certa forma, a trazer para cima da mesa modelos mais híbridos, com riscos bastante mais calculados, com instrumentos de gestão de risco ligados a esses contratos, no fundo é isso, é equilibrar o risco, ter mais prestações de serviço prévias a modelos mais intensivos de parcerias público-privadas. Portanto, vai-se aprendendo, vai-se melhorando o caminho, e estou convencida que no futuro este conceito de parcerias público-privadas podem vir a ser mais virtuosas face a toda a aprendizagem que houve no mundo sobre as experiências fracassadas ou com sucesso que se verificaram nos últimos 20 anos. É sempre um gosto ouvir-te e aprender contigo. Tenho aqui uma última questão para te fazer. Cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo sofrem com a falta de água potável. Se tivesses o condão dos deuses, a possibilidade de, numa única ação, efetuar algo, uma mudança, o que é que seria? Olha, é uma coisa utópica, mas não resisto. Agora que se fala muito em aumentar os orçamentos de defesa pós-armamentos, se de facto tivéssemos a capacidade de ter líderes mais colaborativos, menos mais a olhar para aquilo que é a importância do desenvolvimento humano em todas as geografias, pegar nesses orçamentos que se pretende que cresçam na defesa e levá-los para eliminar de uma vez por todas essas situações que às vezes são mesmo muito, muito degradantes, de pessoas que vivem com dificuldades que nós nem imaginamos de acesso à água. Eu sei que é utopia, mas é uma última mensagem. Muito obrigada, Alexandra. Foi um gosto. Obrigada eu. Obrigada. Sobretudo, Obrigada. o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios.